Vamos dar prosseguimento, então eu convido agora a próxima palestrante, Natane, com o tema Como ocorre a atuação da Polícia Civil após o novo entendimento do STF sobre o artigo 28, porte de drogas para uso pessoal. Não. Bom dia a todos aqui presentes, que estão aí em casa assistindo. Né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui com os nobres colegas, é muito importante. É prazeroso, de fato, e gratificante. Eu sou policial civil aqui da Bahia, sou investigadora, não sou delegada, já há 9 anos. Também já advoguei durante 3 anos. Né? Eu estava até relembrando esse caminho, que eu não tinha carro, aí tinha que subir essa ladeira andando. Ainda tem aqui o... Não, foi tudo para o fórum, né, os juizados. Vocês estão... Aqui tem muita gente estudante de direito, ou já gente formada. Vocês não pegaram essa fase, não. Não tinha Uber na minha época. Então, eu subia e hoje eu estou aqui fazendo parte de algo que eu já participei, né? Porque eu também investi, a gente precisa da carga horária e aprender. Mas só assim, para eu conhecer um pouco vocês. Aqui tem alguém interessado em também fazer parte da Serviço de Segurança Pública? Levanta a mão para eu saber. Bom, muita gente. Já que aproveitando um peixe para poder divulgar também meu trabalho, né? Fui professora de cursinho e hoje eu tenho uma mentoria específica para quem quiser ser aprovado. Não trouxe os slides, realmente tive um problema na hora de trazer para cá, mas depois eu passo no finalzinho o Instagram para vocês quiserem me seguir, ok? Pronto. Falando agora sobre a minha realidade, a minha experiência dentro da segurança pública como policial civil. E a gente vai fazer um pouco do finalzinho uma compreensão da parte do direito, ok? A realidade do combate às drogas, né? Mais do que prender, é salvar vidas em silêncio. Eu trabalho hoje em uma delegacia territorial. Os delegados que estiveram aqui presentes, o colega da corregedoria, né? Que não está aqui mais... são algo mais específico. Nós temos toda uma estrutura dentro da Polícia Civil do Estado da Bahia. Né? Nós temos departamentos, e o departamento que cuida especificamente sobre o combate a drogas é o DENARC, repressão, prevenção, né? O narcotráfico. E nós temos a DEAN, nós temos o DENARC e outras unidades. A minha delegacia que eu trabalho hoje é a territorial, são as que vão absorver aquela demanda, não de forma tão específica. Nath, gente, eu nem me apresentei. Desculpa. Eu me chamo Natane Oliveira, tá? Então, você fala, Nath, mas me diga, então, quando alguém vem vítima de uma agressão, de violência contra a mulher, vocês não vão atender, ou contra a criança, vocês não vão atender? Pelo contrário. A nossa delegacia, ela abarca tudo, mas não de forma centralizada. Então, é óbvio que se vier uma situação dessa, a gente não pode chegar de forma alguma e remeter para uma especializada como se dissesse, aqui não é o seu lugar. A gente faz o primeiro atendimento, encaminha isso para o delegado no momento, o delegado vai fazer o ofício e vai encaminhá-la correspondente à unidade mais específica, porque vai ter uma demanda, como é que eu posso dizer, a gente tem uma demanda muito grande na territorial, e essa pessoa ela vai ter até um tratamento melhor, se ela estiver mais aparada numa delegacia mais específica para a situação dela. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pronto. Como é que funciona, então, esse combate? E falar de drogas é falar de outros crimes tão importantes quanto, né, no combate à questão ao tráfico de drogas. Nós temos, hoje, uma briga dentro da nosso Estado, e cada vez mais aumentando, entre as facções. Antigamente, não se ouvia tanto falar no PCC, nem no Comando Vermelho na nossa unidade. Eu acho que o delegado anterior até comentou a questão da proximidade com o Rio de Janeiro. Ainda não temos uma característica de confronto com o policial direto, como acontece no Rio, na maioria do nosso território, mas em algumas unidades, em espaços, sim. Mas, normalmente, se mata policial numa tentativa mais de fuga, quando o policial, normalmente, está em algum serviço que não é prestando realmente segurança pública, como em um bico. Mas, o que está acontecendo, que muitos de vocês não sabem, é que essas facções estão entrando nas casas, principalmente dentro das favelas, expulsando moradores que não concordam em fazer parte. É algo muito preocupante. E isso não é disseminado, isso não é divulgado.
não é simplesmente você vem, eu cooptei você. Existe sim uma pressão, existe um levantamento para saber se aquela moradora não tem ligação com um parente que é da polícia, senão também é expulsa do local, né? E é algo que está nos bastidores. Então, quando a gente fala no combate às drogas, muitas vezes as pessoas colocam isso de forma tão distante, como se fosse, são os ricos que vão lá comprar, e isso retroalimenta, né? Gente, aqui eu trago um paralelo com o crime organizado. É uma estrutura muito bem feita. Começa com os chefões, mas cada um abaixo tem a sua função. Vocês já conseguiram, talvez não, mas você sabia que quando uma pessoa, aqui eu já falo um pouco sobre a falta de ressocialização no sistema prisional. Tudo bom? Tudo bem, ele é responsável, né? Cadê ele, você aí? Então, eu tive um convite para participar, fazendo uma aulinha, não foi no sistema prisional aqui da Bahia, e ele pode até depois explicar para vocês melhor que a falta de uma ressocialização no sistema prisional também retroalimenta todo o nosso crime organizado. Até porque lá eles têm a movimentação, por exemplo, se você entra com uma dívida, se você precisa deles lá de alguma forma, seja de proteção, inclusive, você tem uma parceria que depois vai cobrar. Então, quando você entra dentro do sistema prisional, por exemplo, onde você está, preciso ficar nessa facção, preciso escolher esse meu lado, vou te abraçar, mas a sua dívida ela continua aumentando. E essa pessoa que está no sistema prisional, quando sai para pagar essa dívida, eles são colocados em determinadas funções dentro do crime organizado, envolvendo principalmente em relação ao tráfico de drogas. Então, vamos supor que uma dívida pequena, média, assim, eu não posso dizer com propriedade, né? Você vai ficar responsável em fazer os roubos. Então, a gente não... O roubo, gente, que acontece com frequência, não é só porque eu preciso alimentar o meu vício, como a maioria das pessoas acreditam. Na verdade, para alimentar o vício, acontecem mais os pequenos furtos. Né? Quem aqui gosta de correr na aula de Salvador, pelo amor de Deus, cuidado com a boca do rio, de deixar o seu carro ali. Ah, mas eu deixei no Centro Novo de Convenções. Cuidado, né? Que é onde é quebra do vidro e leva a bolsa. Ali você tem, sim, o que a gente chama de cinzeiros, que normalmente fazem aqueles pequenos furtos para alimentar o vício. Mas a organização é muito mais complexa do que isso. A retroalimentação referente ao tráfico de drogas, não é isso o principal ponto. É uma série de coisas, inclusive envolvendo a lavagem de dinheiro. Certo? Então, quando você pensa em drogas hoje, vai além do que a mídia passa para vocês. E é nesse quesito que eu vou trazer em relação à nossa dificuldade. Eu acho que tem muita curiosidade para saber como funciona o nosso trabalho em si. Obviamente que a gente não pode falar, né, de forma aprofundada, né, especificar, mas contamos, sim, com um serviço específico de inteligência. Como o NAT e o serviço de inteligência funciona? Nós temos a localização, conseguimos também, muita gente trabalha no serviço da interceptação telefônica, onde nós passamos horas ouvindo conversas, emitimos um relatório e montamos um esquema, onde identificamos que esse comentou desse, e quem é cada um na sua função. Obviamente que não podemos imediatamente, tomando posse de conhecimentos desse agir. Os delegados estão aqui presentes, podem confirmar. É preciso fazer um pedido ao juiz para ter uma busca e apreensão. E quem vai fazer essa operação, que é em conjunto com os delegados e outras unidades? Porque uma equipe só não pode. É muito arriscado. Isso são megas operações. A gente conta com apoio tanto da PM, apoio muitas vezes da Polícia Federal, certo? Apoio do Ministério Público, e essas operações são realizadas, e onde vocês veem mais de 1, 2, 3 toneladas, etc., de drogas. Foi feita toda uma movimentação antes para chegar naquele momento. Porque o principal objetivo da Polícia Judiciária é investigar, como o próprio delegado falou, e a gente trazer os indícios suficientes de autoria, né? E sobre o fato para que aquela pessoa, além de ser indiciada, de fato seja punida. Só que quando a gente separa a Polícia Civil, desculpa, da Polícia Penal, é que a gente pode agir tentando evitar o máximo de dano, que é justamente mortes. Então, se você faz um trabalho de investigação bem feito, onde você mapeia todo o território, onde você tem informação se naquela casa, quem vai estar naquele dia, naquele período, né, naquele momento, você consegue evitar um dano colateral onde possam ter vítimas.
Esse é o nosso principal objetivo, agir, mas agir com cautela e agir com segurança. E aqui, explicando novamente sobre a questão das operações, eu como agente IPC, que de fato já participei de operações, já fui para muitas unidades da delegacia, de outras unidades territoriais, não por, como dizem, punição, mas por escolha. Inclusive, minha primeira unidade foi em Pau da Lima, onde eu tive minha primeira operação no Coroado. Alguém conhece o Coroado aqui? Levanta a mão. E aí, Coroado é pesado ou não é? Bastante pesado. A gente fez uma operação grande, em conjunto com o COI, que hoje é chamado de CORE, né? E é feito um mapeamento todo estruturado. E aí, acho que um de vocês perguntaram antes, como é que funciona isso? O compartilhamento de informação durante uma mega operação. Resumindo, não funciona. Você só sabe muitas coisas na hora do brief, para evitar justamente que haja vazamento. Gente, a gente está mexendo com gente muito grande, muito perigosa. Imagine você compartilhar que vai ter uma operação no Coroado tal dia e tal horário. Que risco colocado os policiais. Então, muitas vezes, quem está na frente tem mais conhecimento, as outras equipes acabam tendo conhecimento da operação no momento do fato, e onde todo mundo já tem uma noção do caminho a ser seguido. Então, você chega lá, então o quê? Você é assim, equipe aqui, equipe lá. Os alvos principais ficam bem dentro de uma única equipe, onde realmente se sabe exatamente alguns pontos mais específicos, mas a maioria é o apoio, certo? Porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, muitas coisas são passadas na hora do briefing, aquela hora que a gente junta todo mundo, as equipes. Pronto, DHPP, vamos aqui, juntar todo mundo aqui, pronto, vai ser isso aqui, gente, pronto. E vocês que estão pensando em entrar na segurança pública, nós temos, eu vou falar depois um pouco sobre isso, várias funções. Não se preocupe, tem gente que não adapta ir para a rua, você pode estar no serviço de inteligência, você pode estar na escuta, você pode estar na quebra do Instagram. Hoje as pessoas conversam muito e isso tudo vai facilitar o trabalho. De qualquer forma, você vai ter a sua contribuição. Mas, para quem gosta de rua, tem que saber do risco, claramente, que vai correr. Tivemos uma operação agora, quando eu trabalhava na 29ª, lá em Plataforma. Alguém conhece a Plataforma aqui? E aí, é tranquilo? Também é um lugar muito perigoso, aquelas regiões ali, né? E nessa operação já tinha feito um mapeamento. Nós trabalhamos muito, de certa forma, com informante. Gente, é incrível como, por mais que o serviço de inteligência funcione, a base é o que mais nos ajuda. O famoso X9 para eles, informante para a gente. Quando a gente encontra uma pessoa que ela aceita ajudar a Polícia Civil, é muito... A gente tem que primeiro perceber se aquela informação é verídica, se pode confiar nesse informante antes de tomar qualquer atitude, obviamente. Mas nos auxilia bastante. E, nesse momento, foi feito o mapeamento, o local, a entrada, a saída, tudo certinho. As equipes, e infelizmente a gente teve um incidente, né? Nesse dia tinha um olheiro. Até nisso a gente tem que entender que no tráfico a gente tem essas funções, o mulo que transporta, o olheiro que bate ali no celular, informa quem está entrando em certos lugares, e ele estava armado. E quando o colega que já estava naquele local outras vezes, que tinha feito o levantamento de campo naquele local, e não se esperava encontrar ninguém, foi surpreendido. E, infelizmente, como eu disse, ainda que a gente não tenha uma política muito de confronto, em todos os lugares, em alguns sim, mas não ao nível do Rio de Janeiro, de fato, aquele rapaz atirou no sentido de fuga, mas, infelizmente, aquele tiro foi que bateu, atravessou direto o coração do nosso colega. E a gente teve uma perda. Então, valorizem o trabalho dos policiais. É um dia que sai, sem ter certeza que realmente vai voltar. Acho que todos vocês passam por isso, pela questão da segurança, sensação que a gente já não tem mais no nosso estado da Bahia, que está crescendo cada vez mais o índice de violência, mas o policial literalmente se coloca nessa posição, para combater algo que vocês não têm noção, que começa aqui, cresce, e os grandes ainda estão protegidos. Ok? Quanto ainda continuando em relação ao tráfico de drogas, quando você perceber que é algo que é da nossa responsabilidade, principalmente quando a gente traz em relação aos nossos familiares, a proteção dos nossos familiares. E o seu
bolso também. Por que você está dizendo isso, Nath? Porque quando uma pessoa se torna viciado, ela pode ser internada compulsoriamente ou voluntariamente. Mas essas casas que abarcam essas pessoas, que tratam essas pessoas, são custeadas por quem? Pelo Estado. E quem é que paga o Estado? É você e eu também. Então, se a gente primeiro não pensar que o tráfico de drogas, ele vai envolver crimes como roubo, ele vai envolver crimes como latrocínio, que é aquele roubo, né, seguido de morte. Ele vai envolver muitos homicídios, porque entre as guerras, entre as facções, ocorrem muitas mortes. Ele vai envolver crimes também como porte ilegal de arma de fogo, porque eles estão cada vez mais armados. Hoje a gente tem um nível imenso de busca e apreensão em determinados locais, onde a gente pega fuzis com vários calibres que a gente precisa se proteger. Nem a gente, às vezes, tem esse armamento quando a gente entra em confronto nesse sentido. A gente também tem que pensar nos pequenos, que é aquele que utiliza, sim, o uso ainda de maconha, que hoje, para muitas pessoas, é um discurso muito bonito, de falar simplesmente, não, é só um uso, ele é só um usuário. Só que aquele usuário ele vai gerar uma consequência a longo prazo para a própria saúde dele, vai ser submetido a um tratamento e vai custar você. Agora, imagine sobre a questão dessa, que eu vim trazer, né, a falar um pouco sobre como funciona, mas sobre, agora voltando um pouco para a galera do direito, né? Se cair na prova de vocês, como é que vocês vão responder? Porque ficou muito subjetivo e muita gente não sabe o que é que aconteceu com o porte, né, de drogas para consumo pessoal. Que nesse caso, acho que é o artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, da Lei de Drogas. Porque o STF definiu, mas como é que ficou essa situação para nós, policiais? Né? Antes já tinha essa discussão dos concursos, quem é concurseiro sabe. Quando esse artigo foi retirado dentro das suas penas, a probabilidade de ter uma prisão privativa de liberdade, que naquela época de detenção, os concursos cobravam. Houve a descriminalização do crime ou a despenalização? A maioria errava e colocava que houve a descriminalização. Não, ainda o artigo 28, o porte, né, ilegal de drogas para consumo pessoal, ele ainda era crime, ainda era considerado crime. E quais eram as penas, então, Nath? Já que tinham sido tirado desse crime especificadamente a questão da prisão privativa, né, de liberdade. Você tinha ainda a advertência, você tinha a prestação de serviço público e você tinha que submeter a pessoa a cursos socioeducativos. Então, você tinha certas medidas. Então, por isso, dizia-se que não houve a descriminalização desse crime antigamente, mas sim a despenalização. Até aqui está tranquilo? O que é que o STF fez? O STF, com o discurso de a maioria das pessoas que consomem esse tipo de drogas são os menos favorecidos, não é justo a gente colocar esse povo no sistema carcerário, sobrecarregar diante de outras situações. Então, o entendimento do STF, entre os votos, entre eles que ficaram entre 25 gramas a 60, ficou-se estabelecido que até 40 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas da cannabis, você não será mais criminalizado. E agora? Como é que fica a situação dos policiais, principalmente os policiais militares, diante de uma abordagem? É possível fazer uma abordagem? É possível fazer uma condução? Quem acha que pode ainda fazer uma condução se um policial encontrar alguém com, né, a maconha ali no seu papelete? Levanta a mão, quem acha que pode? Quem acha que não pode, levanta a mão. Então... Enfim, como é que ficou a nossa situação diante desse caso em específico? Os policiais militares, sim, ainda têm autonomia de fazer abordagem e conduzir para a delegacia. Obviamente que aquilo que foi encontrado com o imposto daquela pessoa será pesada, para que a gente possa, assim, configurar se houve 40 gramas ou passou disso, porque o artigo 33 do tráfico de drogas continua normalmente. Aqui foi a questão sobre o porte para consumo pessoal. Então, é preciso ser feita uma pesagem. Nós, policiais, pesamos imediatamente, nós temos a balança. Se você for policial, né, como eu fui, inclusive eu trabalhei lá em Ilhéus, a gente pegava tudo de tudo lá, era uma central. Então, vinha gente de todos os distritos com várias drogas, eu tinha que ficar contando todas as pedrinhas de crack, as coxinhas, né, as trouxinhas.
que vinha assim, 1, 2, 3, gente, chega mais de 150, que é pequenininho para vender, né? E era ali. Enfim, dá trabalho. Mas a gente tem que fazer esse papel. E dali a gente poder qualificar se houve uma medida de crime ou não. Nath, se configurou que foi apenas 40 gramas de maconha, qual é a medida na Polícia Civil nesse momento? É possível fazer uma prisão em flagrante? Não, porque não há mais que se falar em crime concurseiro, quem aqui ainda quer advogar e quer fazer concurso para as outras áreas, não. Se configurou até ali para o STF, não é mais crime. Então, não há que se falar nem em prisão em flagrante. E TCO, pode então o juiz naquele momento fazer um TCO, que era o que era feito antes, com pequenas quantidades? Também não, porque TCO faz parte do sistema o quê? Criminal. Então, o que é que vai ser feito? Ficou um vácuo. Mas o que é que entende? Os delegados estão aqui, não sei se eles tiveram alguma atitude referente a isso, mas são algo mais específico. É preciso fazer um ofício e encaminhar para o judiciário. Porque, independente de não ser mais criminoso, diante dessa circunstância, para a maconha em 40 gramas, ainda trata-se de um ilícito. Ele vai responder no Poder Judiciário pelo ilícito. Isso ainda ocorre de forma administrativa. E quais são as penas que essas pessoas podem ter? Que não disseram a vocês, né? Nós tínhamos 3 penas antes, que a privativa de liberdade já não existia mais. Vocês lembram, como eu comentei no início? E ficaram quais? Então, a gente tinha advertência, a gente tinha prestação de serviço à comunidade e tinha submeter a pessoa a um curso socioeducativo. E o que é que ficou agora? Foi tirada a prestação de serviço à comunidade, que é, de certa forma, uma punição, mas a advertência e a medida socioeducativa continua. Eu acho que o tema pena não seria o que eu ideal para eu botar aqui para falar que isso são penas, mas que o juiz, pegando o caso nessa circunstância, pode ainda aplicar para essa pessoa uma advertência ou comparecimento a um curso socioeducativo. Mas crime não há que se falar mais. Nath, então, aquele meu vizinho maconheiro, tem uma amiga falando comigo, pelo amor de Deus, me ajuda a minha amiga, que ele fica na sacada da janela, né, exalando aquele odor, cheiro para outras pessoas. Como é que a gente resolve, né? A gente não tem como adentrar na casa para saber se ele tem mais de que 40 gramas de maconha. Ah, isso vai impedir você de fazer a denúncia? Jamais. Porque a denúncia anônima ela não tem a capacidade de abrir um inquérito policial, mas ela tem o poder de abrir as investigações para colher provas suficientes para a gente poder entrar com um inquérito policial. Então, sim, vocês devem fazer denúncia, ela é anônima, é sigilosa, não se preocupe, não colocam a vida de vocês em risco, tem que ter, né, discernimento, mas podem, e aí é feito o quê? Um acompanhamento. Você começa a perceber a movimentação, é uma pessoa que traz outras pessoas para consumir, tem festa a noite toda, sexta a noite toda, e pode ser feita ali naquele momento, de olho depois, futuramente, uma abordagem onde venha ser pega uma grande quantidade que não se enquadraria no 40 gramas de maconha. Ok? Eu acho que ainda tem mais tempinho. Tem tempinho? Acho que, enfim. Então, pessoal, quando se fala sobre o combate a drogas, entendam que é uma coisa mais complexa. Espero que tenha ficado claro sobre a questão do porte ou não, né? Que ainda muitas pessoas não compreenderam o que foram. E a questão sobre cuidado quando a gente defende a legalização, né? Hoje, do meu ponto de vista, não é só uma questão única de quem consome que vai se prejudicar. Eu mostrei a vocês que é todo um complexo, que aquilo ali, ele abastece e retroalimenta toda uma organização muito maior, que a própria droga vai infligir em outros crimes que estão atingindo vocês que não consomem. Fora a questão do custo-benefício realmente do seu bolso, como prestador de serviço, né, do Estado, contribuinte, que vai ter que arcar com vários tratamentos das pessoas, e seus familiares, que vão ter vários prejuízos. Não estou aqui falando sobre a droga como uso medicinal, que você tem essa liberação feita por um médico, um registro, não sobre isso, mas sobre você estar no seu ambiente, estar na rua, ser submetida a respirar uma coisa que não era da sua vontade, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de vocês, eu espero ter contribuído um pouco, qualquer dúvida estou aqui para responder. Alguém tem alguma pergunta? Meu Instagram, gente. Pessoal, deixa eu até fazer um pouquinho aqui, né? Eu trabalho com mentoria. Minha função é te dar direcionamento, estratégia e um planejamento de estudo para você poder seguir.
Eu vou além de uma mentoria comum, porque eu entrego material. Minha mentoria também hoje conta com acompanhamento de discursiva. São questões criadas por mim, né? Tenho uma certa experiência, passada em mais de 4 concursos, já tenho aprovados com o meu método validado, né? Inclusive o concurso da Polícia Penal da Bahia, aprovei muitos alunos. Então, anotem agora meu Instagram para não perder a oportunidade. Caso você queira ser policial ou conheça alguém que queira ser, faz na Kairos. Kairos é com K, não Q, K. A-I-R-O-S, Kairos Mentorias. Kairos significa o tempo de Deus, é a chegada da sua hora, é o seu momento. O Cronos é o tempo cronológico, é 1, 2, 3, 4, 5 horas. E o Kairos de Deus chegou para quem quer ser aprovado ainda esse ano na Polícia Civil da Bahia. Amém? Então, todo mundo quiser pode me procurar. Kairos com K Mentorias. Obrigada.